Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você dá um pouquinho, você que está em casa, pode aplaudir, não é só o Gugu que a gente aplaude, não. O que tem que ser aplaudido é a palavra de Deus. A gente aplaude tanta coisa. Bem, Evangelho de Mateus, continua, né? Durante a semana, primeiro Mateus, depois Marcos e Lucas. Vamos ver praticamente todo o Evangelho de Mateus. Hoje é Mateus 9, 1 a 8, muito importante. Naquele tempo, hoje, agora, aconteceu naquele tempo e acontece hoje, né? Na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Entrando em um barco, recorde que ontem Jesus expulsou aqueles demônios, né? Numa cidade pagã, aí que estava do outro lado do lago. Aí ele voltou para Cafarnaum, tá certo? Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago, né? Então ele sai daquela região grega que está na margem oposta e volta para Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, onde ele morava, e foi para a sua cidade. Então a cidade aqui é Cafarnaum, ele retornou, certo? Então estava na casa de Pedro. Esse episódio aqui é na casa de Pedro. Até hoje tem lá a casa dele. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Então ele estava na região pagã, expulsou uma legião de demônios, 2.000, entraram nos porcos, mataram os porcos, o pessoal ficou com medo, mandou ele sair. Aqui também tem medo, né? O pessoal começa a ter medo, né? Aí ele volta para Cafarnaum, entra na casa de Pedro, trazem um paralítico deitado numa cama. Por quê? Porque não tinha cadeira de roda, né? Eles tinham um leito, um pedaço de pau de um lado, um pedaço de pau do outro, um pano no meio, o paralítico ficava deitado nesse pano, tipo uma maca, e carregava o paralítico aí, certo? Marcos vai dizer que eles abrem lá no teto da casa, pela abertura, não abre, pela abertura da casa desce um paralítico. Marcos é bem detalhado, detalha bem essa cena aqui. Leia Marcos, que é interessante. Então apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama, dormindo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: bom, aí tem um paralítico, trouxeram ele deitado numa cama. Deu aviso não? Foi de novo. Avisamos que é proibido o uso de celular durante a celebração. Desligue ou coloque no silencioso. E as crianças que estiverem na igreja, pedimos aos pais que as crianças não fiquem comportadas, assistam, participem da missa na área externa da igreja. Então, eles não querem que ele cure o paralítico. E ele não cura. Esse evangelho serve muito para hoje, porque as pessoas correm atrás de cura.
Muita gente só vai atrás de cura. Depois não via mais não. Porque mais importante não é a cura não. O mais importante é o que ele vai fazer, né? Então leva um paralítico para quê? Para Jesus curar. Ele cura? Não. Jesus não faz assim o que a gente quer não, tá? Ele não faz o que a gente quer. Ele diz o seguinte para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele perdoa os pecados do paralítico. Ele não cura. Preste bem atenção que isso é importante. Quando ele disse isso, ou seja, ele perdoou os pecados, que é muito mais importante, uma confissão vale mais do que qualquer cura. Diga isso não, mas muito mais. As pessoas lotam o aterro de Iracema, né? Ainda bem que não tem mais, né? 1 milhão de pessoas para ser curado, para ver um padre. Uma confissão do padrezinho aqui vale mais do que essa cura aí. Porque a confissão leva para o céu, a cura não leva para lugar nenhum. Pode até levar para o inferno, né? Porque aqueles 10 leprosos que o Senhor curou, só um se salvou. Ele mesmo que disse: tua fé te salvou. Só um voltou para agradecer, só um foi salvo. E os outros que foram curados, foram salvos não. Então, esse negócio de correr atrás de missa de cura toda hora, é normalmente quem não tem fé, né? Faz isso. Então ele não cura, ele perdoa os pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Lá tinham alguns doutores da lei, que eram os fariseus, normalmente. O que eles dizem? Esse homem está blasfemando. Por que eles dizem que Jesus está blasfemando? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Justamente, mas Jesus não é Deus. Só que ele não acredita que Jesus seja Deus. Simples. Por isso que ele diz que ele está blasfemando, porque eles não acreditam que Jesus seja Deus. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, de quem todo mundo ele conhece, disse: porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações. Qual é o mau pensamento? Dizer que ele está blasfemando. Isso é pecado contra o Espírito Santo, viu? Ver o demônio em Jesus ou a blasfêmia está pecando contra o Espírito Santo, que não tem salvação. O que é mais fácil dizer? Aí Jesus olha para os fariseus, que se consideravam muito diligentes, né? Aí Jesus diz: vem cá, vocês aí que estão dizendo que eu estou blasfemando. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda? É mais fácil dizer os pecados estão perdoados, porque eu não tenho que provar. Quando o padre perdoa o pecado, por acaso a gente vê o pecado saindo? Não. Mas se ele disser levanta e anda, ele tem que curar. Ele tem que provar. Então é muito mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem, que é ele, Daniel 7, 13, 14, tem na terra poder para perdoar os pecados, diz ao paralítico: levanta, pega teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, vocês se entenderam, ele só curou para dizer que ele tem poder de perdoar os pecados. Ou seja, a cura, o perdão dos pecados é muito mais importante do que a cura. A cura física é só para dizer que ele é Deus, só isso. Mas a cura não quer dizer que a pessoa que foi curada está mais perto de Deus, não. Quer dizer nada. O perdão dos pecados quer. Porque se morrer com o pecado perdoado, vai para o céu. Se tiver alguma coisa que pagar, purgatório, mas vai para o céu. E se morrer sem perdoar os pecados, não vai para o céu não, nem purgatório. Então, a cura, ela está subordinada, ela só serve para demonstrar que ele tem poder de perdoar os pecados. Não tem outra valia, tem outra serventia não. Mas as pessoas trocam tudo, né? Já falei que 80% dos cristãos hoje não tem consciência nem de que é ser cristão não. Só corre mesmo atrás de cura, dessas coisas mesmo, e não serve para nada. O paralítico então se levantou, pegou o leito e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo. Ontem também tiveram medo, né? E glorificou a Deus. Quando nosso Senhor nasce, também tem medo, né? Maria teve medo.
do anjo, né? O Zacarias teve medo, né? Esse negócio de medo na Bíblia, né? E glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, bote na sua cabeça que a cura, ela é bem relativa, ela não tem essa grande coisa que muita gente só pensa nisso, não. Amós, gosto muito de Amós, que Amós é muito direto. Mais um episódio do profeta, é um profeta de Israel do Norte. Ele estava dizendo que todo aquele território ia ser destruído. Imagine, chegasse um homem aqui e dissesse: essa fortaleza vai ser destruída. Foi isso que ele disse. Não foi nem fortaleza, não. Foi: o estado do Ceará vai ser destruído. Começou a gritar na cidade: esse estado todinho aqui vai ser destruído. Nisso, certamente, o governador não gostou, né? Como hoje também não teria gostado, né? E o governador tinha um sacerdote chamado Amazias, sacerdote. Esse Amazias, sacerdote de Betel, Betel era o santuário. Foi até Jeroboão, rei de Israel, foi fuxicar do profeta. Olha, o profeta lá está conspirando contra ti, dentro da tua casa, dentro do reino de Israel. Ele está dizendo que o reino vai ser destruído, que tu vai morrer. Você tem coragem para dizer isso, irmãos, né? Falta coragem, muita coragem hoje, dos profetas, dos cristãos mais ainda. Impede que esse profeta fale mais. Manda prender esse profeta. O sacerdote foi fuxicado profeta por rei. Ele anda dizendo: Jeroboão, que é o rei, morrerá pela espada. Ele disse mesmo: o rei vai morrer. Todo esse estado aqui vai ser deportado. Vocês tudinho vão se tornar escravos. Imagine se um profeta começasse a falar isso hoje. O estado do Ceará vai ser destruído, as mulheres vão morrer tudinho vai morrer, vai ser levado como escravo. Pois ele diz, e aconteceu. Acho bom por isso. Aí o rei mandou o sacerdote ir até o profeta e dizer para o profeta: olha, seu profeta, chamou de vidente, sai daqui, procura teu lugar no outro canto, em Judá, no sul, onde possas ganhar teu pão. Aqui tu vai ganhar mais teu pão não, e exercer tua profecia. Em Betel, nesse santuário aqui, tu não vai mais profetizar não, porque aqui fica o santuário do rei e a corte do reino, e o rei está te mandando embora, pode ir embora. Só porque o profeta, que era de Deus, estava dizendo que o rei ia morrer e todo mundo ia ser escravizado. Mas se Deus mandou dizer, deve obedecer a Deus ou ao governador, ou ao rei? A Deus. Amós, que é um homem de coragem, não tinha medo de ninguém, nem de rei, nem de sacerdote, olhou para o sacerdote Amazias e disse: acho muito bonita essa resposta dele, muito bonita. Eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, nem fui criado para ser profeta. Eu sou pastor de gado, meu avô também tinha uma fazenda, e cultivo sicômoros, é uma árvore. Mas o Senhor me chamou, quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Então, a profecia não é dele, é do Senhor. E agora falando com o sacerdote que veio repreender ele, olha o que ele vai dizer para o sacerdote. E agora ouve a palavra do Senhor, tu, sacerdote. Tu dizes: não profetizes contra Israel, não profetizes contra a casa de Isaac, contra Israel, contra o reino. Pois bem, isso diz o Senhor para ti: tua mulher vai se tornar uma prostituta. Preste bem atenção o que esse homem está dizendo. Tua mulher se prostituirá nessa cidade aqui. Teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada. Tuas terras serão tomadas e repartidas. Tu morrerás pela espada, noutra terra, não é aqui não. E todo Israel
será levado em cativeiro para longe do teu país. Vai brincar com o profeta, vai? Vai brincar com o profeta. O profeta anuncia o que Deus quer. O rei mandou ele se calar, ele respondeu assim. Respondeu para o emissário do rei: tua mulher vai se prostituir, teus filhos vão morrer pela espada, tu vai perder tudo que tu tem, tu vai morrer pela espada noutra terra, e esse povo todinho aqui vai para o exílio, vai ser escravo. Por que ele disse isso? Porque Israel estava pecando. Aí tem gente que diz: Deus não castiga. Isso aqui o que é? Não é castigo não? É. Qual é o pai que não castiga o filho para educar? Deus julga. Isso aqui é o julgamento de Deus. E aconteceu isso aqui que ele diz, no ano 720, pode ver, pesquisar na história aí. Ano 722, 721, Israel do norte, esse território aqui, foi invadido. Levou uma ruma de gente para o exílio como escravo. Esse sacerdote morreu lá, por causa do pecado. Perdeu tudo. Tudo que o profeta disse aconteceu. Isso de Israel do norte. Israel do sul, 200 anos depois, mesma coisa. Israel do sul, que é Judá, foi pior. Porque primeiro mataram os filhos do rei na presença do rei. Depois vazaram os olhos do rei. Ficou cego. Depois acorrentaram o rei, levaram para o exílio e ele morreu lá cego. Por causa de quê? Do pecado. Ontem eu falei, hoje eu digo de novo. O pecado daquele povo é menor do que o pecado de hoje. Hoje a humanidade está pecando mais do que esse povo pecou. E se o castigo foi esse, tu pode imaginar qual é o castigo que vai acontecer nesses dias. Quer dizer, esses dias que eu estou dizendo, eu não sei quanto tempo, mas que vai acontecer, vai. Deus vai deixar sem resposta? Deixa não. Se o pecado daquele povo, que foi muito menor, levou o povo para o exílio, e muita gente morreu, e hoje estão fazendo pior. Tem respeito de nada com a casa de Deus? Nada, estão destruindo tudo. Deus vai fazer a mesma coisa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.